Paulo exercita seu direito de cidadão romano e apela para César. Vamos ler isso agora no livro de Atos, capítulo 25, que começa assim. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse via Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-me. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, eu estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Irmãos, nem Hollywood sabe fazer histórias assim tão interessantes, né? Você vê a firmeza de Paulo, tipo assim, se for para morrer eu estou pronto, mas não morrer injustamente assim por essas acusações falsas. Era um homem assim, eu fico imaginando a gente assistindo essas cenas, a gente presente nessas cenas. Mas vamos lá, terminou não o capítulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa. Estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que o suspeitavam. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Quem não, né, irmãos? Meu Deus! Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Gente, me emocionei agora. Imagina você está diante de Paulo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador.
Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença. Enormemente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter a um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Irmãos, parece até que a gente... Parece não, né, irmãos? A cena se repete. Os benditos invejosos fariseus, saduceus, aquela corja toda, não tenho nenhum problema em falar assim, com certeza eles foram falar de coisas até piores pelo próprio Jesus. Porque, como uma raça de víboras mesmo, uma raça de víboras. Porque eles continuam com o mesmo modelo, acusações sem fundamento. Simplesmente porque Paulo estava trazendo foco que era para ser deles, né, que eles acreditavam que era para ser deles, e botando foco em Jesus, na morte e ressurreição de Jesus. Ele estava sendo crucificado não, né? Ele estava sendo julgado por pregar a ressurreição de Jesus. Paulo não fez nada daquilo que eles estavam condenando, acusando. Porém, existe uma providência divina aqui nisso tudo. Porque quanto mais julgamentos, quanto mais sessões, digamos assim, né? Quanto mais sessões ordinárias e extraordinárias nessa Assembleia Legislativa, mais Paulo testemunhava do Senhor Jesus, mais Paulo testemunhava da sua fé, mais homens de autoridade conheciam essa história, mais homens de autoridade queriam ouvir a Paulo. Porque o Senhor usa cada um conforme seu temperamento, sua personalidade, e aí Paulo continua sendo Paulo, com aquela mesma ousadia, com aquela mesma firmeza, um homem seguro, um homem que posicionou-se corretamente diante das circunstâncias que ele estava vivendo. Isso nos ensina muito, Nós precisamos sim ter convicções fortes sobre coisas eternas e verdadeiras. Nós precisamos defender a nossa fé da forma que a situação pedir, digamos assim, de uma forma convicta, da forma segura, crendo que temos uma palavra, temos um Senhor e nós temos a morte e a ressurreição de Jesus que nos garante a nossa fé. Porque se nossa fé fosse apenas nessa vida, que vã seria a nossa fé, não é mesmo? Então nossa fé, ela vai além, ela transcende esse mundo, ela transcende essa época. Nós fomos feitos para a eternidade. Estamos vivendo aqui temporariamente. E isso nos basta. Amém? Deus abençoe nossa vida, que a gente ore pelas pessoas, né? Que nos momentos que nós estamos gravando esses vídeos, existe uma situação muito difícil no nosso país, no sul do nosso país, então que a gente não esqueça de orar para que o Senhor envie pessoas, que o Senhor mova as pessoas que têm condições de fazer contribuições relevantes, de fazer obras, de abençoar os irmãos que estão ali servindo, das pessoas que voluntariamente estão ali servindo no sul do Brasil. Que o Senhor traga esperança àquele povo que foi atingido. Que o Senhor traga cura e restituições em nome de Jesus. Amém.